A todos que se conectarem a nós, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bem? Amém. E daqui da Ibajade, a família Ibajade, cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando entreguei minha vida ao Senhor Jesus, na década de 90, esse cântico, Jesus Cristo mudou o meu viver, ele era muito executado na igreja. E a parte que diz que o amor só conhecia em canções, me tocava muito. Porque quando nós conhecemos o verdadeiro amor, o amor de Jesus, isso impacta a nossa vida como impactou a minha. Certamente impacta a tua, tem impactado, impactará todos quanto vierem a conhecer. Amém? Amém. E sabemos também que nós estamos em processo de mudança, nós estamos prontos, estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Vamos permitir que Deus permita melhorar a versão que existe em nós hoje. E cada dia nós temos uma versão melhor de nós mesmos para o reino do nosso Deus. Amém? Amém. Ana pode nos ajudar com essa melodia? Está aí mesmo? Vamos juntos acompanhando. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Agora é diferente, isso fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E vai mudar o seu. Amém? Senhor Jesus, continua a operar em nossos corações, nos transformando, e que Tua palavra venha sobre nós nessa noite, venha para os lares e faça a diferença. Queremos conhecer-te, reconhecer-te no que a Tua palavra diz a respeito do Senhor. Assim nos ajuda, em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui podem se assentar, abram suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versos 41 ao 44, da série O Surpreendente Jesus da Bíblia. Semana passada nós vivemos a experiência de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu e houve algo extraordinário ali. Que lição maravilhosa para a nossa vida que colhemos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Em Lucas 19, dos versos 41 ao 44, Jesus olha para a cidade de Jerusalém e derrama lágrimas sobre ela. E nós vamos aprender sobre a sensibilidade do nosso Senhor e Salvador Jesus àqueles que andam no engano e nas trevas. Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versos 41 ao 44. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela e disse: Ah, se tu conhecesses ao menos desse dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra,
pois não reconheceste o tempo em que fostes visitada. Que o Senhor nos ajude a entender essa passagem bíblica e a ter um encontro com o surpreendente Jesus da Bíblia. Amém? Amém. E é bom você se acostumar com Jesus da Bíblia, que ele não é só aquele bonzinho que está multiplicando pão, peixe, que está se apiedando do leproso, do enfermo. Ele é também o Deus de juízo. Não que isso o torna mal, mas talvez traga um impacto um pouco diferente. Fala, por essa eu não esperava, né? Por essa me pegou de surpresa. Por isso é que ele é surpreendente. Porque o nosso Senhor, ele tem numa mão o amor, mas ele tem na outra a justiça. A justiça equilibra o amor. Porque se Jesus se torna essa pessoa que dá tudo o que ele pede, ele torna-nos filhos mimados e bem mal criados. E não é esse o interesse do Senhor. O interesse do Senhor é nos preparar para a vida. E é isso que Jesus faz. Essa passagem que nós temos em nossas mãos, que nós lemos aqui nessa noite, ela tem muito a nos dizer. Porque Jesus está entrando em Jerusalém e é a última visitação dele àquela cidade. Dali ele vai para a cruz, vai entregar o seu corpo para ser sacrificado pelos nossos pecados, derramando seu sangue precioso, perdoa os nossos pecados, cumpre a missão, e Jerusalém vai se tornar também o cenário da vitória sobre a morte. Glória a Deus! Mas Jesus sabe exatamente tudo o que vai lhe suceder, tudo o que vai acontecer com ele. Ele tem consciência de tudo que está preparado para ele. Sabemos o quanto isso impactou o nosso Senhor, como foi difícil passar por essa entrega, por esse enfrentamento do pecado da humanidade, trazendo sobre o seu próprio corpo. Ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, de antemão, ele olha para a cidade e chora. Não é a cidade, as ruas, as casas, as pessoas. Quando ele cita aqui a cidade, ele chora pela cidade, são as pessoas. Porque é disso que o Senhor se importa, as vidas, as preciosas vidas criadas, geradas pelo Senhor, mas que infelizmente muitos vão pelo descaminho, vão para os abismos, vão para o vale sombrio da morte, para as densas trevas, e o Senhor mostra piedade, compaixão, e nós encontramos aqui Jesus, que tem há poucos dias dele o seu martírio, o seu sacrifício, tem toda a vergonha a qual ele vai ser submetido, colocado nu, tendo que carregar a própria cruz, né? Sendo ali hostilizado. Mas nesse momento antes, o Senhor mostra o seu ato de amor e de compaixão, mais uma vez equilibrado pela justiça. E aí nós vamos aprender desse Jesus que tem muito mal reservado para ele. E justo com aquela cidade, ele sabendo que ela ignora o tempo da visitação, como está aqui no verso de número 44, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada, ele chora pela cidade. Vamos caminhar e aprender sobre esse Jesus? Jesus chora pela cidade, isso diz muito respeito a nós. As lágrimas do Senhor Jesus por aqueles que pensam viver, mas estão tomados pela escuridão de suas almas e têm confundido o existir com viver, e são coisas totalmente diferentes. Você pode passar por essa existência e não viver, se não encontrar-se com o Salvador. Você pode sim comprar, vender, comer, beber, fazer os teus planos, os teus projetos, executar, fazer grandes projetos, executá-los. Mas se você não reconhecer o sentido da vida em Jesus Cristo, você apenas existiu e não viveu. Por isso o choro de Jesus. Não porque vão se lançar contra ele, vão hostilizá-lo, vão colocar a cruz para ele carregar, vão humilhá-lo. Não por isso. Jesus não chora por ele chora por aqueles que estão no engano. Ele tem lágrimas ainda para derramar pelos seus ofensores, por uma humanidade caída, tomada pelo mal, enraivecida por um caminho de tanta hostilidade.
Isso que nós ficamos muitas vezes indignados, certamente você fica. Você vai para os noticiários, vai para o jornal, vai olhar as matérias na internet. Você fala, não é possível, tanta malignidade. É morte, assassinato, suicídio. De todos os lados que você olha, você fala assim, a humanidade não tem mais jeito. Você não chega a essa conclusão? Não, você é melhor do que eu. Só eu que chego. Nós chegamos a essa conclusão, né, irmãos? Não é verdade? Por essa humanidade, Jesus chora. Ele tem lágrimas para verter por esses que estão no descaminho. Quando eu trago o surpreendente Jesus da Bíblia, é esse. Porque se estivesse eu no lugar do Senhor, com o poder que Ele tem, e do ponto de vista da humanidade, eu já queria logo estalar o dedo e economizar um processo. Nada de cruz, vamos acabar com esse negócio, com a brincadeira, acabou a palhaçada e nós vamos dar um outro caminho. É isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. Mas ele vem nessa contramão, ele derrama as suas lágrimas pela cidade. Pegando carona em Jesus, é tempo de chorarmos pela nossa cidade. Você quer um mundo melhor, assim como eu quero. Amém? Amém. Eu quero menos violência, e você também quer. Amém? Amém. Quando essas coisas vão acontecer? Quando todo mundo tiver economicamente melhor, tiver mais emprego? Não. Isso só vai acontecer, o mundo só melhora se Jesus entra nos corações. Do lado de fora, o mundo piora. Não tem a menor chance do mundo melhorar com a ausência de Jesus. Devemos chorar pela cidade. Devemos chorar pelos habitantes da nossa cidade, com tanta malignidade, com tanto ódio, com tanta maldade esparramada pelas ruas. Assim como Jesus chorou pela cidade, devemos entregar o nosso lamento. Jeremias também, no capítulo 29, lá do profeta, eles estavam sendo tirados também de Jerusalém para ser levados para a Babilônia. E Deus fala para o profeta, quando você chegar em Babilônia, ora pela cidade. Busca o progresso, a prosperidade da cidade. A prosperidade da cidade é a tua prosperidade. Glória a Deus. Onde Deus entra, as coisas melhoram. Glória a Deus por isso. Amém, queridos irmãos? Amém. Nós não acabamos com a guerra de uma forma agindo no exterior. As guerras, elas terminam quando elas são tratadas no interior. Um homem com Deus, ele se conserta com o Senhor, ele acerta-se na sua posição e se conserta com todos que estão à sua volta. Jesus chora pela cidade, assim também devemos chorar, pegando carona com o nosso Senhor. O surpreendente Jesus da Bíblia lamenta a insensibilidade à sua presença. O verso 42 diz, se tu conhecesses ao menos nesse dia o que te poderia trazer paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. E o que é que encobre a paz daqueles que estão em guerra, estão sofrendo? O que traz o ignorar o nosso Senhor? Não é o pecado, não é o gosto pelo pecado, não é o afastar-se do Senhor. Isso não tem a ver com religião. Há uma pesquisa que diz que o número de igrejas evangélicas no Brasil aumentou. Mas cadê que o país melhorou? Tem muita gente entrando nos templos, vindo cantar louvor, né? Dar o seu melhor, fazer as suas declarações, dizendo que ama, que vai fazer por Deus, que ama a Deus, e tal. Mas cadê de melhorar? Se tu conhecesses, ao menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz. Esse lamento de Jesus me chama a atenção e me surpreende. Porque Jesus não precisa de ninguém para melhorar, não. Ele é Deus. Ele existe antes de todas as coisas. E se tudo acabar, Ele continua. Ele é antes e depois. Ele é atemporal. Ele é eterno. Não porque o fizeram eterno, porque Ele é eterno. Ninguém criou Deus. E ninguém elimina Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Amados irmãos, isso é tão grandioso. Isso é tão consolador a nossa vida. Mas Jesus, então, Ele lamenta a insensibilidade à sua presença.
esse ato da ignorância. E como igreja do Senhor, nós devemos tornar Cristo conhecido por meio do ensino da palavra, por meio da manifestação de compaixão e graça, espelhados em Jesus, mas falando e trazendo também a verdade. Eu sei que tem pessoas que, quando ouvem a verdade, não quer mais saber do Evangelho, mas isso não é novidade, não. Se você depois tiver a curiosidade de ler o capítulo 6 do Evangelho de João, é um capítulo bem extenso, e numa parte final lá, Jesus está falando a respeito do estreito caminho do reino de Deus, de como nós devemos dar atenção ao que o Senhor nos ordena. E diante da palavra de Jesus, mostrando um caminho estreito, que era mais do que ganhar coisas, seguir Jesus é mais do que apenas ter o que nós chamamos de bênção, e isso é da cultura humana e vem da antiguidade. Quando Jesus fala no ponto, desce um para fora, vai outro, sobra somente os discípulos. E Jesus olha para um lado, olha para o outro e fala assim, acho que a igreja vai fechar. E aí Jesus pergunta, vocês, os 12, querem também seguir a multidão? E o Pedro já se levanta, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens os caminhos da vida? Aleluia! Glória a Deus! Os discípulos alinharam-se com Pedro e disseram, de fato, nós não podemos abandonar, porque é demais, é mau negócio. Nós vamos trazer o mal para nós mesmos. Mas quando ele traz a verdade, ele pega no poço, ele vê a insensibilidade do povo, porque quando traz a verdade, ela dói. E muitos, quando sentem a verdade doer, querem abandonar Deus. Jesus sabe disso. Se tu ao menos soubesse nesse dia o que te poderia trazer a paz. Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Eu estou deixando uma paz que é verdadeira. Ela é imanente dentro do nosso coração e é transcendente, porque nos coloca no relacionamento de intimidade com o Pai, com o nosso Criador. O surpreendente Jesus da Bíblia lamenta a insensibilidade à sua presença. Ele não precisa ser reconhecido. Nós não acrescentamos nada a ele, mas ele traz o seu lamento. Porque o homem escolhe o caminho de mais dor, escolhe o caminho de sofrimento, escolhe o caminho angustiante. E esse caminho angustiante, ele vem e ele aumenta a angústia na medida em que nos afastamos de Deus. Cada passo mais distante de Deus, mais angústia, mais dor, mais sofrimento. Olha como Jesus coloca isso. Você conhece a parábola do filho pródigo. Amém? Amém. Você é aquele personagem, né? Eu sou. Já voltei para a casa do Pai, graças a Deus. Nós somos esse personagem. Olha só, o filho pede a parte da herança. Lembra? Está vivo ainda na tua memória? Quem nos assiste aí também está vivo na sua memória a parábola do filho pródigo? O filho chega para o pai e fala, me dá a parte da minha herança que eu vou dar no pé, vou ganhar a vida, vou aproveitar meu tempo, porque a vida é curta e eu não posso ficar aqui nesse sítio, passando aqui, cuidando só, mexendo com terra e cuidando de animal. Quero viver. Essa era a ideia do filho mais novo. E quando ele pega a sua grana, a sua parte da herança, ele fala assim, partiu viver. 2000 anos atrás, partiu viver, era bem jovial, né? E ele então tem dinheiro. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos, ele tem boas hospedarias, ele tem todo o luxo que o dinheiro pode lhe dar, mas ele vai se afastando do pai. Ele vai se distanciando. E quanto mais distante do pai, mais vai diminuindo o seu poder de compra. Olha, pense isso nessa perspectiva. E lá, bem distante do pai, acabou todo o dinheiro dele. E quando acaba o seu dinheiro, ele procura um emprego. O que sobra para ele? Cuidar de porcos. Jesus é surpreendente, né, irmãos? Um judeu cuidar de porco?
Imagina isso. O judeu não come a carne do porco, eles não criam esse animal, é animal imundo. Jesus está colocando nessa parábola como que é se afastar do Pai. Só piora. E quando ele chega nesse ponto final, ele quer comida do porco, e o dono do porco fala, se comer a comida do porco, vai ter comigo. No final das contas, longe do Pai, aquele cidadão está em angústia, está em dor, mas ele cai em si. Você se lembra disso? Ele fala, na casa do meu pai os trabalhadores têm pão e leite à vontade. Eu vou voltar para a casa do Pai. Longe do Pai, sofrimento, humilhação e dor. É isso que Jesus está trazendo aqui também, nesse capítulo 19. Se tu conhecesses ao menos nesse dia o que poderia te trazer a paz, mas isso está encoberto aos teus olhos, não porque Deus criou dificuldade, mas porque o pecado assumiu um protagonismo na vida humana, e isso realmente faz com que Deus pareça não fazer sentido. Jesus lamenta a insensibilidade à sua presença. E eu diria que é duro morrer de fome na porta do restaurante, tendo dinheiro para pagar o alimento. O que você acha disso? Você está se acabando, desnutrido, tem o dinheiro no bolso, pode pagar a comida, mas fica na porta do restaurante e não entra para comer a comida. Pensa na cena. Pensa. Posto isso para que o texto nos traz, nós estamos diante de Jesus. A humanidade está diante de Jesus, mas morre de fome, porque não quer dar um passo para entrar na presença dele e saciar a fome da sua alma. Olha como isso é grandioso. O surpreendente Jesus da Bíblia lamenta a consequência da incredulidade. Eu gosto muito da doutrina do perdão, e quem não gosta, né, irmãos? Saber que nós somos perdoados por Deus é maravilhoso. O grande ponto é que a doutrina do perdão, ele não apaga as consequências. O perdão nunca apaga a consequência. Nunca apaga. A dor causada, ela vai se desenvolver. Né? Olha só, os irmãos já leram o Salmo 32. Salmo 32 é um salmo de confissão de Davi. Davi cometeu um mal terrível. Todo pecado é terrível, mas ele fez conscientemente, de forma bem elaborada. E ele diz que aquele pecado cometido, que ele achou que só estava ele, e a pessoa a quem ele forçou aquele pecado, estava só entre os dois, não estava, Deus sabia. E Deus então levanta um profeta chamado Natã, e Natã vai até o Davi e o confronta. E diz assim, Davi, um pastor tinha 1000 ovelhas, o outro só tinha uma ovelha. Um homem rico tinha muitas ovelhas, mais de 1000. E o outro pastorzinho só tinha uma ovelha. O que tinha essa ovelha, dela usava lã, leite, era o sustento da sua casa. O outro que tinha 1000 ovelhas, recebeu uma visita, foi lá, tomou aquele que só tinha uma, matou e fez um churrasco para si. E o Davi se enfureceu e falou assim, esse homem é digno de morte. Quem faz um negócio desse merece morrer. E aí o profeta Natã diz, você é esse homem, Davi. Você é esse homem. Você tomou a mulher de Urias e a possuiu. E aí o Davi fala assim, eu me arrependo e peço perdão. E o profeta Natã fala, o seu pecado está perdoado, mas as consequências você não apaga. O mal vai se levantar na tua casa. A espada vai se levantar contra você de dentro da sua casa. E passou um tempo, Absalão, filho de Davi, armou uma emboscada, se colocou à porta do palácio, tratou bem as pessoas que vinham para resolver causas com o rei, e ele assume ali uma posição de golpista de Estado. E ele depõe o rei Davi, o próprio pai, e persegue Davi de morte. O perdão não apaga a consequência.
O filho pródigo, embora seja uma parábola, nós podemos imaginar que o fato do que ele viveu não apaga a consequência. É certo que o gracioso pai restituiu a condição de filho, mas ficou uma consequência. Houve prejuízos daquela situação, mas graças a Deus que o Senhor, Ele está pronto a nos perdoar e a nos ajudar. Não podemos consertar daqui para trás, nós podemos viver o novo daqui para frente. Glória a Deus. Jerusalém estava insensível a isso, e isso gerou um lamento ao Senhor. E por fim, o surpreendente Jesus da Bíblia, diante de Jerusalém que o massacraria, Jesus lamenta a consequência da incredulidade. Olha os versos 43 e 44. Porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar, te atacar por todos os lados, te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro dela estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. No ano 70, houve uma invasão de Jerusalém, com o general Tito, e isso aqui aconteceu. Se cumpriu essa palavra. Mais ou menos 40 anos para frente da palavra de Jesus, se executa essa palavra. O mal se instalou, porque houve ignorância, a visitação do Senhor. Jesus lamenta a consequência dessa incredulidade. O ser humano é livre para fazer e crer no que desejar. Como quem diz, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Lançar a semente, você lança a semente que você quiser, mas fique seguro, você é o tutor dessa semente. Você vai ter que colher desse fruto plantado. As consequências são inevitáveis, mas Jesus lamenta, porque Ele sabe o caminho. Olha, meus amados irmãos, Jesus tem dado para nós o guia da vida. Ele tem nos dado o caminho da vida. No Sermão da Montanha, nós encontramos como viver. Nós encontramos o sentido da vida. Lá em Mateus, no capítulo 5, logo no começo, quando ele trata a questão da bem-aventurança, Jesus diz e nos ensina como ser feliz. Ele diz que é feliz quem chora. Ele diz que é feliz quem é perseguido. Ele diz que é feliz quem tem sede e fome de justiça. Né? Ele diz que é feliz aquele que é muito mais do que aquele que tem. Porque em nenhum momento Jesus diz que a felicidade está nos tesouros dessa vida. A felicidade está no ato de aliança com o Senhor. Amém? Amém. Jesus lamenta a consequência da incredulidade dos habitantes de Jerusalém. E nós lamentamos e devemos lamentar a consequência da incredulidade desse mundo que tenta zombar de Deus. Por muito. Vez por outra você encontra na internet pessoas que zombaram de Deus. Nenhum viveu para sempre. A memória deles está esparramada por aí. Seus atos de zombaria com o Senhor publicado, mas eles não estão mais aqui. E Deus, onde está? No mesmo lugar. E esses que zombaram estão diante do Senhor. Olha como isso é sério. Então, queridos irmãos, por esse surpreendente Jesus da Bíblia, anime a tua fé. Aumenta a tua perseverança, a tua vontade de caminhar com o Senhor. E glória a Deus por isso. Amém? Amém. Às vezes chegamos na igreja numa noite fria como essa, fala assim, tem pouquinha gente, tem pouquinha não. Nós somos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, caminhando nos passos do Senhor e Salvador Jesus. Nós somos o que somos, porque Deus tem feito em nós o que Ele deseja que sejamos. Amém? É o que eu creio. Jesus continua à disposição da humanidade, queridos irmãos. Ele não precisa de ninguém para existir e ser melhor do que é. Jesus não precisa de nenhuma denominação, não precisa de nenhum teólogo para ser melhor do que Ele é. Ele é o que é e pronto. Mas nós precisamos de Jesus. Nós precisamos. A cidade precisa do Senhor e Salvador Jesus. A humanidade que está nas trevas precisa do Senhor e Salvador Jesus. A notícia é o seguinte: chegará uma hora que essa facilidade terminará. As horas estão contadas. A gente vinha dizendo os anos, os dias, os milênios, as horas. Nós vivemos
as últimas horas do tempo do fim, essa facilidade terminará. Temos a nosso favor o entendimento de que a graça de Jesus nos cobre e nos livra de todo mal. Não negligenciemos a graça do nosso Senhor. Porém, cabe a nós, como igreja, a mim como pastor, a você como parte do corpo de Cristo, transmitir esse ensino para todos quantos sejam possível ensinar. Ensine. Não precisa fazer contabilidade e escrever, esse ano eu evangelizei 3, esse ano eu evangelizei 300. Não, apenas evangelize, deixa a contagem com o Senhor, deixa nas mãos dele. Amém? Amém. Nós não precisamos dessa glória, deixa isso com o Senhor, porque a nossa missão é apenas viver por Jesus, porque por nós ele morreu e pagou o preço dos nossos pecados. É uma cidade dura como era Jerusalém. Há pessoas insensíveis como os moradores de Jerusalém. Em algum momento éramos nós. Vamos orar? Baixa a sua cabeça, fecha o seu olho. Senhor, obrigado por essa noite, por nos dar o privilégio de uma breve reflexão na Tua obra. Quando o Senhor chora pela cidade, quando o Senhor lamenta a insensibilidade à Sua presença, quando o Senhor lamenta as consequências da incredulidade. Nós também, Senhor, nos colocamos junto ao Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa as famílias. Mês de maio é um mês que nós temos celebrado o mês da família. Abençoa as famílias, abençoa nossos familiares. Nós pedimos também, Senhor Jesus, por esse Teu amor, por a Tua compaixão, que haja cura aos enfermos. Oh Deus, que haja consolação aos que estão amargurados, que haja provisão do Senhor, que haja, Deus, recursos para cada um de nós na medida que necessitamos. E enriquece-nos, Senhor. Coloque em nossas mãos para que com generosidade possamos também participar da obra do Senhor. Oh Deus, abençoa o progresso da igreja Ibajade. Ajuda-nos, Senhor, a nos conectar com essa cidade, a mostrar, Senhor, o quão maravilhoso és Tu, Senhor. Ouve-nos, ó Pai. Ajuda-nos. Nós oramos, nós clamamos por Tuas bênçãos. Nós agradecemos por poder conhecer-Te por meio da palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam até aqui. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus esteja sobre o seu lar, como também dos irmãos aqui na Ibajade. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos cantar o cântico. E aqui terminamos.